Máfia de empresários. Já não é segredo que todas ou quase todas as convocações da seleção brasileira têm alguns jogadores que não tem explicação de estar lá, a não ser por um empresário muito forte. Nas últimas Copas ou recentes convocações, a gente viu algumas pérolas aí, alguns jogadores você olha, tipo jogadores como esses aqui, ó, jogando Copa do Mundo ou vestindo alguma vez a camisa da amarelinha. Nós já estamos há poucos meses da Copa de 2026 e o técnico Dorival vai fazer uma de suas últimas convocações para as eliminatórias daí, e ano que vem já é Copa. E começou a viralizar um vídeo no YouTube do canal Na Toca da Coruja convocando a seleção brasileira segundo os números e sem máfia de empresários. Ou seja, a proposta do vídeo é convocar somente baseado nos números, e contra números não tem argumentos, né? Então, tipo assim, vamos supor, Wesley do Flamengo. Eu creio que é assim o vídeo. Wesley do Flamengo, todo mundo quer ele na seleção. Mas, talvez, se tiver algum jogador na Europa que tá com números mais altos que eles, esse vai ser o convocado, segundo o vídeo aqui, é o que eu acredito que vai ser. Então vamos assistir aqui agora, o link do canal tá na descrição e vamos ver se a gente concorda, se a gente discorda. Vamos assistir o vídeo que tá viralizando bastante. Imagine uma seleção brasileira sem a influência das máfias, onde o técnico só poderia chamar jogadores com os melhores índices de desempenho, apenas desde o início da temporada europeia. Sem preferências pessoais, usando só análise. Sem preferências pessoais é importante, rapaziada. A gente viu o Tite aí no último período dele como treinador, o cara convocava só, parece que só amigo dele, pô. De dados e estatística. Quais seriam os 23 convocados? É exatamente isso que trazemos nesse vídeo. Por isso, esqueça nomes como Paquetá, Ederson e Danilo. Caraca, já chegou amassando, hein? Esquece Paquetá, Ederson e Danilo, mano. É, mano. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui só tem caras que estão jogando o fino. Abrimos essa lista com Alisson, um nome que ainda não havia feito parte das versões anteriores desta série, já que sua temporada passada não foi das melhores. Porém, a chegada de Arne Slot trouxe novas ideias ao Liverpool e muita confiança ao goleiro brasileiro, que está fechando o gol dos Reds como... Mano, o Alisson é uma das convocações recentes aí que talvez entre naquilo que eu falei de panelinha, que a galera não concorda e que é um dos caras mais criticados. Só que se você pegar os números do Alisson, tanto por clube quanto por seleção, os números são bons. E essa é a proposta do vídeo, por números, né? Eu gosto do Alisson. Deixa eu olhar aqui pra você perto. Falar pra você, eu não sou um grande fã desse cara. Por que acontece? A seleção sempre tem como perfil goleiros milagreiros. São Marcos, Tafarel, aí depois vem Dida, que é aquele cara que você fala, pô, mano, vai ter um chute, sei lá, um pênalti aos 45 do segundo tempo, ele vai pegar, entendeu? O Alisson, você olha, você não acredita que ele vai fazer um milagre, que ele vai garantir uma classificação da seleção brasileira. Tipo o que o Dibu fez na final da Copa contra a França. Pô, fez um milagre, pegou aquilo, mano, fez uma defesa absurda, ganhou. Você não imagina o Alisson fazer esse tipo de coisa. Eu acho o Alisson ruim? Se eu falar que eu acho ele ruim, eu tô mentindo. Eu acho que ele não deve ser convocado. Se eu falar que eu não acho, eu também estarei mentindo. Eu acho que pelos números é impossível ele não estar e ele vai estar. Só que se eu falar que eu acho que ele deve ser o titular, aí eu tô mentindo. Eu não acredito. Talvez que ele deva ser o titular. Não sei. Mas ser convocado, eu concordo que ele tem que ser, mano. Uma muralha. Ele não sofre gols em 41% dos jogos que disputa, além de estar mais apurado nos passes sob pressão. Tem essa característica, tá? Não vou interromper muito o vídeo mais não, tá, rapaziada? E assim, também tá no clube que tá vivendo uma das melhores fases dos últimos anos, que é o Liverpool agora. Hoje o Liverpool é favorito na Champions, é favorito na Premier League, junto com o Real Madrid ali, né? É favorito na Champions. Então assim, é meio difícil o Alisson não tá. Outro jogador que faz sua estreia por aqui é Samuel Lino. E não por acaso, o menino está em uma ótima fase pelo Atlético de Madrid. Por lá, suas obrigações são um pouco mais ofensivas, já que atua como ala pela esquerda, criando muitas chances claras para os companheiros e muitas vezes pisando na área e finalizando com veneno. Mas lá atrás vai bem também e não deixa a desejar em nenhum aspecto dentre as ações defensivas. Joga no Atlético de Madrid, que tem como característica ali do Simeone e como o DNA do clube um futebol mais defensivo. Então o Samuel Lino tá voando essa temporada. Na minha visão, tem que estar na seleção também. Concordo até agora 100% com o vídeo. E aí você tem uma opção, por exemplo, chamando o Wesley do Flamengo. Ao contrário do que era anteriormente, que a gente tinha dois laterais que não subiam e o Danilo não conseguia subir, lento e tal. Agora, se o Wesley for convocado, a gente tem uma opção pela direita do moleque rápido, agudo, que defende bem. E pela esquerda do moleque rápido, agudo, que defende bem também. Então aí vai do treinador, mano. Mas eu acho excelente a convocação do Samuel Lino.
Recentemente, soltamos um vídeo nesse mesmo formato para entender como seria a seleção atual dos melhores jogadores do mundo, baseado 100% em matemática, usando as mesmas fórmulas que aplicamos por aqui. Dentre todos os zagueiros analisados, Gabriel Magalhães foi o terceiro que mais pontuou, atrás apenas de Van Dijk e Schlotterbeck. Esse aqui quase não toma drible, rapaziada. A média dele de dribles tomados é quase zero. Ter uma noção do quanto ele está jogando pelo Arsenal. Vamos deixar o link desse vídeo na descrição. O cara é muito forte nos combates, praticamente não é driblado, tem alto índice de passes certos e pelo alto é extremamente dominante, seja atacando ou defendendo. O Gabriel Magalhães, mano, entra naquela prateleira daquele potinho, daqueles caras que a gente acha, tipo assim, pode falar, só joga por clube. Só que, mano, esse moleque é muito bom, mano. Ele é muito bom, ele é completo, tanto no baixo, né, com desarme, quanto no alto. Tem que tá, mano. O problema da seleção, analisando as nossas peças que a gente tem, rapaziada, o nosso ataque tem Rafinha, Rodrigo e tem Vinícius Júnior. Esses três são os melhores pontas do mundo. Na atualidade, ninguém é melhor que eles. Acrescentando o Salah aí, né, mas assim, olha só, cara. E a seleção não consegue ser o que tem que ser. Mesmo com essas opções no ataque, tem bons jogadores pra defesa. Pra mim, hoje, o grande problema é treinador. Não tem tempo pra treinar, mano, aí beleza. Aí tem inúmeros fatores que podem influenciar isso. Mas assim, você falar que a seleção brasileira é ruim, se você olhar pra Argentina que ganhou em 22, a nossa seleção no papel, assim, pô, a Argentina tinha um McAllister que jogava, mano, você nem sabia onde jogava no Burnley, não sei, Bannerman. Então assim, mano. No lado direito da zaga, temos Alexandro Ribeiro, um nome que vem se destacando há um bom tempo, vestindo as cores do Lille, na França. Sem dúvidas, ele é um dos jogadores mais importantes do time, tanto na liga local quanto na Champions. Inclusive fez boa partida marcando as estrelas do Real Madrid. Suas performances são consistentes, ele passa segurança na marcação e tem muita capacidade de encontrar infiltrações com passes longos a partir da defesa. Corrigindo, o McAllister jogava no Brighton, né, mano? E outra, não tô falando que ele é um mau jogador porque jogava lá, não tô falando assim. Não eram jogadores de tanto nome, entendeu? Mas que cumpriam muito bem suas funções. E falando aqui do Alexandro, mano, dispensa apresentações. Na França também temos Wanderson, o lateral direito do Mônaco. Ele já vem fazendo parte das convocações mais recentes do Dorival, mas a realidade é que ainda não jogou da mesma forma como no clube. O jovem é mais agudo, fica bem aberto pelas pontas e ajuda na pressão alta, por isso é o líder em desarmes do francesão, quando comparado a outros da mesma função. Ele também é uma peça importante na armação, deu 2 assistências na vitória sobre o Barcelona, na Champions. Outro moleque muito bom, e você viu o que ele falou aí, não consegue jogar o que joga no clube pela seleção. Tá, aí você vê um monte de jogador que não consegue jogar o que joga no clube pela seleção. O problema tá onde? No momento, o volante BR que tem o melhor desempenho geral é Ederson, da Atalanta. Na Itália, já faz tempo que o jogador se destaca, pois é um excelente ladrão de bolas, daqueles que já desarma e acha um passe vertical que muitas vezes se tornam ataques fulminantes. Também gosta de finalizar de fora da área, um bom recurso para jogos com defesas bem fechadas. Aqui o Ederson, rapaziada, ele entraria naquele grupo de jogadores que, se fossem convocados, o Dorival ia ser criticado. Pelo simples fato de que a maioria dos brasileiros não acompanha tanto futebol europeu quanto você pensa. Se você acompanha muito, você pensa, pô, mas todo mundo acompanha. Pelo contrário, tipo um tiozão de 40, 45 anos, se você é tiozão e me assiste aí, um abraço, tá? Não tô falando que você não entende futebol. Nada disso. Estou falando assim, que a maioria, tipo uma galera que não tem o hábito de consumir campeonato europeu, vai falar, quem é esse Ederson? O que esse cara tá fazendo aí? Entendeu? Então, tipo assim, mas é ótimo jogador também, mano. Ele estar e o Paquetá não estar, já entra, assim, a gente tem que ver, óbvio que tem que testar, só que você pode falar o que quiser do Paquetá. Ele com a seleção não é um cara que se esconde, é um cara que joga bem, tem bons números também, então tem que se pensar aí. O que Gerson vem jogando não é brincadeira. O meia central do Flamengo vive a melhor fase técnica e física da carreira. Suas atuações foram decisivas para a conquista da última Copa do Brasil. E na virada do ano, mostrou durante a Supercopa que nada mudou. O Coringa sabe bem como ditar o ritmo do jogo, não se afoba quando está sob marcação pesada
e sempre dá um jeito de achar aquele passe que desafoga, que quebra linhas, às vezes até criando chances claras. Acho que o Gerson não precisa falar muito, né, mano? A gente tá de pertinho aqui, já acompanha ele direto. Esse aí vai estar, é praticamente impossível ele não estar na convocação. Antes de falar sobre o melhor nome dessa lista, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por aqui, você encontra análises como esta, sempre com narrativa e estética bem diferente do que existe por aí. Faça parte da nossa comunidade através da sua inscrição, deixe o seu like. Deixa eu deixar o like aqui, né, rapaziada? Deixa o likeão, me inscrever aqui e bala. E principalmente as suas impressões sobre a lista. Falar sobre o Rafinha tá fácil, já que o jogador tem números muito acima de qualquer outro nome dessa lista. Ele já participou de 40 gols na temporada, uma quantidade absurda, levando em consideração que ainda nem chegamos na reta final, onde o couro come na Champions e em La Liga. Também já criou 33 chances claras para os companheiros, sendo que entrega praticamente 3 passes decisivos por jogo. O brasileiro é um sério candidato à bola de ouro, inclusive tem vídeo recente sobre a corrida, olhando pela ótica dos dados e estatísticas no canal. O Rafinha, ele vai... Não tem nem como ele não tá, né, mano? O cara é... Como ele disse aí, já briga pela bola de ouro. Em alguns momentos da temporada, se acabasse a temporada, naquele momento, ele ganharia a bola de ouro. Ou ele ou o Salah. Hoje é o cara que vem mais forte na disputa. É um cara muito versátil, que joga pelas duas pontas. Se entrega muito dentro de campo. Então, mano, eu sou fã desse maluco e ele vai tá, mano. Ele é absurdo, cara. É verdade que Vini ainda não mostrou sua melhor versão vestindo a camisa da seleção. Mas se pararmos para pensar bem, na realidade não tem nenhum jogador que tenha mostrado o seu melhor futebol sob o comando de Dorival. Vinícius é o nome que gera a maior expectativa, justamente por ser tão decisivo para o Madrid, por isso as críticas são ainda mais duras quando direcionadas a ele. Só que basta assistir a um Real City que você entende que ele não é um jogador comum, mas que funciona dentro de um sistema bem pensado, que enaltece seu estilo de jogo, assim como o do resto da equipe. O Dorival parece que monta o Brasil pra jogar assim como o Brasil jogava com o Neymar, mano. Só que o Vinícius Júnior não é o Neymar. Ele não vai pegar a bola e driblar 7 caras, igual o Neymar fazia, tá ligado? Mas isso não significa que o Vini seja ruim. É que a gente se acostumou com o Neymar. E o Neymar é um jogador com talento histórico. Não é tipo assim, um jogador da geração. Não, ele é um jogador com talento histórico. O Vinícius Júnior é muito bom. Ele vai driblar 1, 2, o que já é absurdo pra um ponto. Ele vai driblar 1, 2, 3. Só que na seleção não funciona. O próprio Ancelotti já falou isso, que o Vini não joga na seleção porque não sabem montar a seleção pra jogar com o Vinícius Júnior. Então, meu amigo, não tem o que falar dessa seleção. Mal treinada, mano. Os números falam por si, goste dele ou não. O Vini é absurdo, mano. Na ponta direita temos Rodrigo, outro craque que defende os merengues. É verdade que o Raio teve uma queda de produção nos meses de outubro e novembro, mas quando os Novos Galácticos se entrosaram, em meados de dezembro, sua performance subiu como um foguete, principalmente na Champions. É difícil achar um zagueiro que tanca os movimentos rápidos com dribles curtos do menino da Vila. Isso sem falar na boa taxa de conversão das finalizações em gols e ótimo índice de passes decisivos por jogo. Mano, o Rodrigo é um talento absurdo, assim, cara. Você pode ver o Bellingham falando que é o cara mais talentoso do Madrid. E esse moleque driblando em curta distância é fenomenal. E também cai pelas duas pontas. Então a seleção tá muito bem servida de atacantes, mano. Muito bem servida. Talvez falta um centroavante ali. Tem o Endrick, é o pessoal que é Yuri Alberto. Eu não acho que o Yuri Alberto tem nível pra estar na seleção. Me perdoe aí quem acredita que sim. Mas eu acredito que não. Assim como o Richarlison também não tinha. Assim como todos os outros que passaram aí recentemente também não tinha, mano. O Yuri Alberto ser convocado, pra mim, vai ser chover no molhado, entendeu? E assim, o Rodrigo é absurdo, mano. É absurdo, não tem o que falar, vai estar na convocação. E ele se destaca mais pela seleção do que o Vini. Ele consegue ainda jogar e entregar muito mais pela seleção do que o Vini. Agora, bora falar sobre Matheus Cunha, um cara que tá em fase impressionante, marcando gols muito importantes e sendo um dos protagonistas da Premier League, mesmo jogando por um clube que está brigando para não cair. Pelos Wolves, ele atua como uma sombra do centroavante, que serve como uma isca para a marcação, dando espaço para que Cunha encontre ângulos para finalização.
Foi desta forma que já marcou 13 gols na competição. Tá voando, tá? Tá voando na Premier League. Ele, como centroavante, sendo convocado, eu achava fraco. Mas agora, trocando de posição, o moleque tá indo bem, mano. Abrimos o banco de reservas com Lucas Perry, goleiro que teve destaque no Botafogo e atualmente é o titular do Lyon. Na Liga Francesa, a cria de Cotia é o terceiro que mais evitou gols e fez defesas por jogo, e o segundo com mais jogos sem sofrer gols. Na Liga Europa não é muito diferente, sendo o segundo nos gols evitados e terceiro em menos gols sofridos por jogo. Muito bom goleiro, mano. Ágil, passa confiança. Fechamos o trio de goleiros com Hugo Souza, um nome que chegou vestindo a camisa do Corinthians em alto nível. Uma peça fundamental na briga contra o rebaixamento que acabou se tornando em uma vaga na pré-Libertadores. Em arrancada que aconteceu poucas vezes na história do Brasileirão, ele tem alta efetividade nas defesas, principalmente em finalizações de dentro da área, além de estar evoluindo no jogo com os pés, com bom índice de acerto nos passes sob pressão. Talvez o que desqualifique o Hugo Souza pra ele ser titular seja essa qualidade com os pés que ele ainda não domina tanto. Só que assim, eu gostaria de ver ele como titular, rapaziada. Eu acho que ele tem a cara, o perfil da seleção, sabe? E o Hugo evoluiu muito tecnicamente, então não é um goleiro que passa muito susto, apesar de falhar recentemente aí, o que pega um pouco, né? Mas ele é um goleiro, assim, que pra mim, eu gostaria de testar ele como titular, porque ou ele ou o Perry, tá? O Alisson a gente já viu o que ele pode entregar. Eliminatório, eu sei que a gente tá numa fase aí que é crucial, dá pro ano que vem marcar amistoso pra testar mais jogadores, mas assim, cara, eu testaria o Hugo como titular pra ver em um jogo ou dois, e aí ver o que dava, mano. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Como uma opção da lateral esquerda, temos Douglas Santos, do Zenit. Um defensor que tem qualidade para construir o jogo junto com os meias, e muitas vezes é dele o passe que chega limpo para a finalização. E se agora você está se perguntando, como um jogador de uma liga alternativa veio parar aqui? Tenho que te explicar que ele fez muito, mas muito mais do que outros da mesma posição dentro do período de análise. De forma resumida, isso acontece porque nossas fórmulas compreendem o nível de enfrentamento de cada partida, assim como a importância delas dentro de uma campanha, seja ela em pontos corridos ou eliminatória. É assim que sabemos quantificar, usando uma escala de pontuação, todas as ações dos jogadores para definir essa escalação. É porque assim, rapaziada, meteu um gol numa semifinal da Liga Russa. Tipo, ainda não é um nível tão alto assim. Eu não sei se eles vão qualificar isso, quantificar isso. Mas vou mentir se eu falar que eu tenho acompanhado o futebol do Douglas Santos. Então eu não sei muito opinar sobre ele aqui no caso, mano. Mas você vê, 0 gols e 4 assistências na Liga Russa, 4 assistências, 7 grandes chances criadas, 1.8 desarme por jogo. Então, assim, não são números muito altos, mas, como eu disse, eu não vou opinar porque eu não tenho acompanhado. Outro cara que tá jogando muita bola é Murilo, o tanque de guerra do Nottingham Forest. Ele tem grandes méritos nessa campanha impressionante do clube, que ocupa a 3ª posição da Premier League. O zagueiro já estava pedindo passagem na última temporada, só que agora mostrou uma evolução significante no seu tempo de bola, na precisão do passe e tem mais frieza para driblar quando necessário. Será um dos melhores do mundo, sem dúvida. E é novo, né, mano? Então, 22 anos apenas, a gente vai ver muito Murilo sendo convocado aí. Cara, o que ele tá fazendo na Premier League essa temporada é absurdo, mano. 9 jogos sem sofrer gols. 3º lugar da Premier League com o Nottingham Forest. Não é pouca coisa, não. Geralmente, quando um clube consegue fazer, um clube menor consegue fazer uma campanha assim, por exemplo, o Girona. O Girona revelou ali o Savinho pro mundo, né? Que é um jogador que hoje tá no City, é um jogador promissor aí no futebol mundial. Não é que revelou, mas ele mostrou que esse cara seria capaz de jogar num grande clube. A campanha do Murilo no Nottingham Forest tá provando isso. Fechamos nossas opções para a zaga com Roger Ibáñez, o melhor defensor do Sauditão.
à frente de nomes como Koulibaly, Laporte e Nacho Fernandes. Mano, aqui já entra naquela parada que, tipo assim, entre chamar um cara que é destaque no Sauditão e chamar um cara que é mediano aqui no Brasil, eu ainda prefiro chamar um mediano aqui no Brasil, mano, me perdoe. Porque o Campeonato Saudita, mano, não tem que ser nenhuma opção. Tipo assim, eu sei que muita gente pediu Talisca na temporada passada, que tava voando, mas assim, se o cara tá voando, eu achei, ele quer seleção, mano, sai e vai pra outro clube, entendeu? Não sei, mano, me perdoa aí se eu tiver errado, mas assim, se você concorda com a minha opinião, mas eu não concordo com um cara que é destaque no Campeonato Saudita, mesmo que esteja crescendo bastante, hoje é, sei lá, bem mais forte que a MLS, mas eu ainda acredito que não seja mais forte que o Brasileirão, mano. Fernandes. Um cara muito consistente, daqueles que não vacila no posicionamento, por isso tem números muito bons em todos os aspectos defensivos. Outro ponto interessante é sua aplicação ofensiva, ele tem média de participações em gols maior que muito centroavante por aí. E outra, mano, um cara que vai pro Campeonato Saudita, me perdoe, ele tá mandando a mensagem pro mundo assim, tipo, pô, mano, eu ligo pra dinheiro, o que eu quero é dinheiro. Tô pensando na minha carreira, tô pensando em dinheiro. Seleção não é tanto uma prioridade pra mim. E o cara que ganha muito dinheiro, ele, tipo assim, vamos supor o pensamento dele, pô, a gente vai perder a Copa. Ele, foda-se, eu sou rico. Sei lá, mano, tá ligado? Pra mim passa essa, mesmo que todos os outros sejam também, mas pra mim passa essa imagem, entendeu? Então, sei lá, eu sou meio contra Campeonato Saudita na seleção. Com exceção do Ney, né? Quando tava. O Ney é o Ney, né, pai? Lateral direita como opção a Wanderson, temos Dodô, da Fiorentina. O jogador, que é mais uma das diversas crias do Coxa nessa lista, vive seu melhor momento desde que chegou à Viola, graças ao seu trabalho árduo dentro do campo, sempre intenso para atacar e defender. Em termos analíticos, seus números são bem equilibrados e chama a atenção seu poder criativo para criar chances de gol, seja antecipando cruzamentos, indo até a linha de fundo ou partindo para cima no 1 para 1. Não, eu prefiro o Wesley do Flamengo, mano. Também acompanho muito pouco o Dodô, mas assim, você ouve falar muito pouco dele no cenário mundial, pode estar fazendo uma ótima temporada. Por exemplo, o William do Cruzeiro na temporada passada fez um ótimo começo de temporada. Talvez o momento do Dodô seja parecido com isso. Se você tem a opção de levar um cara que tá, sei lá, 2 temporadas bem, 3 temporadas bem, eu acho melhor, entendeu? Marlon Freitas é o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão e primeiro representante do Botafogo nessa lista. O volante tem muita compostura, ótimos atributos mentais e com a bola no pé. Alta capacidade para acelerar as transições através do ótimo passe, principalmente usando bolas longas, além de ser um brigador nato, daqueles que disputa cada palmo do meio-campo. É uma boa opção, mano, o Marlon Freitas. Mas assim, aqui já é pra reserva, né? Então eu acho que é aquele cara que não entraria, não seria titular de forma alguma. Se vocês falar que o Marlon Freitas é comum, é mentira. Ele não é comum. Ele é um ótimo jogador. Ele é bom jogador. Mas se falar que ele é, sei lá, diferenciado também, já é exagero. Então, assim, é um jogador ok, entendeu? Eu acho que ele tá uma prateleira ali com o Jesse igual ou um pouquinho abaixo. Vocês que me respondem, comenta aí. Tenho certeza que muitos já não querem mais ver esse nome nas convocações, pois teve diversas oportunidades na seleção e até agora ainda não tomou conta da posição, mesmo sendo um dos melhores meias da Premier League desde que chegou ao Newcastle. De fato, o jogador começou a temporada abaixo, mas cresceu a partir do fim do ano passado, ajudando o clube a ocupar posições mais altas na tabela. Cria diversas chances claras, ajuda na recuperação de bola e tem boa média de participação em gols para a sua função. O Bruno Guimarães já entra naquele potinho também de jogadores que só jogam nos clubes, né? Só jogam bem nos clubes. Mas pelo clube ele joga muito bem, cara. Temporada passada ele tinha sondagem até do Real Madrid, irmão. Aí deu um BO lá, empresarial, não sei, e ele não foi pro Real. Acho que ele lesionou também, mas o cara joga muita bola, mano. Até hoje, se eu falar assim, pô, mano, ele na seleção, eu não sou muito fã, não, também. Não sou, tipo assim, fãzaço do Bruno Guimarães. Mas eu acho que eu prefiro o Andreas Pereira. Mas, assim, esse moleque também é bom, mano. Ele também é... Esse moleque também é bom, parece que eu tô falando assim, né? Mas ele também é uma boa opção. Eu acho que tem que ser convocado ainda, apesar de tudo. Mais um jogador que vem diretamente do Sauditão para a nossa lista é Malcom, meia ofensivo do Al Hilal.
Atualmente, ele é o melhor jogador da liga, tem uma quantidade média de passes decisivos por jogo impressionante, já serviu 11 assistências e criou outras 10 chances claras de gol. Sua habilidade também é notável. Ele é um dos líderes em dribles e finalizações certas no alvo. Você acha que mesmo jogando na Arábia, ele merece voltar à seleção? Eu já falei minha opinião sobre a Arábia, né, mano? Eu acho que assim, eu falei o argumento do Neymar, o Neymar. Mas porque assim, o Neymar se provou muito na seleção antes da Arábia, se provou muito por clubes antes da Arábia. Se tivesse um cara que se provou muito antes da Arábia, por exemplo, o Malcom. O Malcom se provou muito no Barcelona? Não. O Malcom se provou muito, sei lá, no Corinthians. Jogou bem no Corinthians. Mas não tá longe de ser o que o Neymar fez, né, mano? Por clubes e pela seleção, acho que não precisa nem falar. Então, no caso do Ibanhas lá, tipo, o Ibanhas se destacou aonde antes do Sauditão? Mano, entendeu? Tipo assim, pra usar o mesmo argumento do Neymar, você falar, não, já que você falou que tem que chamar o Neymar, por que não chama os outros caras? Mas, mano, é o Neymar pelo que ele fez antes do Saudita, né? Agora tá no Brasil, mas vocês entenderam. Olha, eu ainda não sei como Igor Paixão ainda não faz parte do grupo da seleção, pois o menino está destruindo no Feyenoord faz tempo. Se você não bota fé, temos que afirmar que ele simplesmente acabou com a raça do Benfica, amassou os Citizens, destruiu os bávaros e acabou com a temporada do Milan. Tudo isso em apenas uma Champions League. Agora me diga, como um menino desse não é convocado? Que é ponta esquerda, né, mano? A ponta esquerda da seleção é bem disputada. Ali você tem o Vini, tem o Rafinha. Eu acho que entra... Aí eu vou ser um pouco polêmico. Mas, por exemplo, o BH, o Bruno Henrique, mano, pelo que fez nos últimos anos aí, eu acho que merecia uma vaquinha na seleção. O cara cabeceia muito bem, o cara é muito rápido, finaliza muito bem. Só que ele briga com esses caras. Ele briga com o Vinícius Júnior, ele briga com o Rodrigo, ele briga com o Rafinha. Esses são os pontas. Então, ponta hoje é a parte mais disputada da seleção. O Igor Paixão faz função de CA, de centroavante? Aí eu acho que dava pra convocar. Mas, assim, de qualquer forma, também acho que tem que tá, mano. Esse aqui tem que tá, de alguma forma, encaixar ele aí. É verdade que o torcedor já esperava a saída de Luiz Henrique do Botafogo ao fim da última temporada, já que antes mesmo de chegar, tinha um acordo para reforçar o Lyon. Porém, o ponta decidiu aceitar uma proposta do futebol russo e acabou metendo o pé. Um movimento estranho, já que tinha sido eleito rei da América, com atuação brilhante na final da Liberta e boas participações pela própria seleção, ou seja, vários clubes deveriam estar interessados. De qualquer forma, ele ainda aparece em nossa lista justamente por suas atuações marcantes, desde o segundo semestre, mas fica uma pergunta. Se você estivesse na mesma situação, escolheria o dinheiro ou o legado? Eu acho que o Luiz Henrique escolheu não acabar com a carreira. Parece que ele tá sendo investigado, né? Pelo Betis, não sei. Mas assim, mano, de futebol, mano, o LH é monstro, né, cara? E até pela seleção, nas partidas que ele fez, ele entrou bem, mano. Mas assim, jogando na Rússia, eu já não sei se vale a polêmica de chamar ele, entendeu? Eu acho difícil o Dorival convocar. É porque assim, mano, o técnico da seleção é meio que um cargo político também. Então, às vezes, político que eu falo assim, às vezes o cara convoca pra fazer média com a torcida, mano. Se tiver muita pressão pra convocar um cara aqui no Brasil, igual tá tendo do Wesley do Flamengo, que até os outros torcedores de outro clube estão falando, de outros clubes estão falando que tem que chamar ele, é meio difícil o Dorival não chamar nessa convocação. Aí tem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem uma pressão de torcida do Corinthians, parte da torcida do Corinthians, né? Então, eu acho que... E ele tá na pré-lista, né? Mas, assim, não sei se o LH entraria nessa de, tipo assim, pô... se o LH não tiver, é máfia. Eu acho que bem difícil ter esse tipo de pressão do brasileiro, mano. Para fechar nossa convocação, temos ninguém mais, ninguém menos do que Yuri Alberto, o grande artilheiro do futebol nacional no ano passado. Ele começou a temporada daquele jeitão, uma hora marca gols importantes e outra perde gols inacreditáveis. Parece que alguém tem o controle do menino e às vezes esquece de ligar. Mano, é isso, essa instabilidade do Yuri Alberto que quebra, mano. O cara foi artilheiro do Brasil. Mano, isso é um número absurdo. Só que assim, o cara às vezes desliga, igual ele falou. Aí perde um golaço, perde um gol feito. Aí imagina, sei lá, é Brasil e Inglaterra, semifinal da Copa do Mundo. Brasil, sei lá, Argentina, mano. O cara me erra um gol sem goleiro, mano. Porra, aí, tá ligado? Ele é mais instável que o Pombo, mano. Aí, assim, na minha visão, não tem que ser convocado. Apesar de tudo.
tudo, mano. Apesar de tudo. Se ele melhorar essa instabilidade aí sim. Ligar o modo Prime. Porém, não dá pra negar que a entrega do atacante é singular. E quando a bola acerta na veia, esquece. É mais um gol do Yuri. Se eu falar que o Yuri Alberto é bagre, eu acho que eu não acho não, né? Eu vou estar mentindo pelo que ele fez na temporada passada. Então o moleque já mostrou que tem muito a entregar. Só que assim, ainda falta um polimento ali nele, entendeu? Ou uma falta de falta confiança. Ele desliga às vezes, mano. Mas eu gostei bastante do vídeo, mano. Excelente o vídeo. Comenta a sua opinião aí, rapaziada. Se você assistiu até aqui, até o final. Comenta o que você discordou de mim, até porque eu sei que eu não sou dono da verdade. Tenho minhas opiniões futebolísticas, você tem a sua. Se inscreve aqui no canal e te espero no próximo vídeo aqui do canal de cortes, hein? Fechou, até a próxima. Valeu.